vou falar pra mãe. Aonde tinha a Fabiola, tinha o Paulinho. Aonde tinha o Paulinho, tinha a Fabiola. Eu sempre tive um ciclo de amizades bem grandinho até, mas de amizades verdadeiras eu consigo contar nos dedos e ela sempre foi uma dessas pessoas. Todos os dias eu penso nela. Eu podia não pensar. Mas todos os dias eu lembro da Fabiola. Eu trabalhava no Paraguai quando eu conheci a Jana, né? Mas aqui em São Miguel, né? E daí a gente não... Eu sempre queria ter filho, mas não foi programado, né? Aí quando ela me falou pra mim foi... Meu Deus, né? A primeira filha, né? Uma menina, né? Pra mim foi... Como podia dizer assim, bah, eu sou pai, né? E eu vim louco. E aí um dia eu tava trabalhando, chega ele lá, ele faltou serviço, chegou lá no meu trabalho e disse... Jana, tem uma notícia ótima, meu Deus, e daí ele nervoso, que ele fica nervoso, ele gagueja, né? E eu fala, o que aconteceu? Eu assustei, pensei, aconteceu alguma coisa com a mãe, alguma coisa, né? E ele, fui pegar o papel e tu tá grávida. Meu Deus. E eu levei um susto, assim, meu Deus. Sempre quis ser pai, né? Mas eu quero dizer assim que foi uma mudança de uma hora para outra, assim, aquele, meu Deus, sabe, um pai de uma menina, né? Minha primeira filha, né? E para mim foi tudo... Tipo, tudo de bom, assim, pra mim mudou a minha vida de um dia pro outro, né, assim. Ela tinha 12 anos, mas bem antes, né, eu conheci ela com 8 anos, bem dizer, de idade, a gente já era vizinho, né, assim, conheceu a vida inteira, né. Isso aqui em São Miguel, no bairro Salete, né, ela morava, e aonde a gente ia morar, ela morava, então a gente sempre se via, né, assim, né. Então ela tinha 8 anos, a gente brincava junto, né, tudo, daí com 12 anos a gente começou a se aproximar, assim, né. Mas que eu fiquei com ela tinha, acho, 16 anos, assim, era novinha, né, a gente ficava junto, e até hoje, 38 anos, né, junto, e ela foi embora, né, pra Rio Grande, lá pra Porto Alegre, né, daí voltou, e a gente ficou junto, né, mas ela tinha o quê, daí quando a gente ficou mesmo junto, ela tinha uns 16 para 17 anos. Filho era tudo, eu sempre queria filho, né? Não,
Tipo, se fosse menina ou menino, pra mim não importava. O importante era eu queria ser pai. Né? E quando ela nasceu, pra mim, foi o amor da minha vida que eu sempre dizia assim que ela não era só filha. Ela era filha, amiga e mãe, né? Porque eu aprendi tudo com ela. Eu tinha ela como meu braço direito. Tipo assim, ela sempre estava junto comigo, né? Ela era, como podia dizer, não tinha, né? Ela era o tudo em casa. E aí a hora que ela nasceu foi sofrida, assim, ela não sabia, né? Eu tinha dor, mas ela... Aí eu tinha muita vergonha, né? Veio o estagiário lá fazer o toque. Eu falei, não, eu não quero que você faça, eu quero uma mulher esse dia. Mas o que adiantou? Na hora do parto ele estava lá, ele segurou ela, né? E veio, mamãe, nessa hora tu tem que perder a vergonha, né? Não tem? É uma menina, olha só que linda, né? E pensa na emoção do Paulo, né? Meu Deus, que era uma menina, e ele gaguejava, ele ficou tão nervoso, não saía a voz dele, de feliz, sabe? Que ele, né, nasceu a filha dele, a primeira, disse que era maior lá do hospital, na verdade ela era menor, né? 3,50 kg, mas daí descontando, né, 2 e pouquinho. Quando ela era criança, os primeiros passinhos fui eu que, tipo, junto comigo, né? Que eu colocava ela em cima dos meus pés para fazer ela caminhar, né? E eu gravava ela chorando, eu queria que ela chorasse para mim gravar o chorinho dela. Eu tive que aprender, porque na época eles não te ensinavam, que nem hoje, muito eles ensinam a trocar fralda, a dar banho, né? E eu não. Eu pensei, meu Deus, vou pedir socorro para a mãe, para a sogra, né? E aí eu tinha medo de dar banho nela, medo de trocar, porque ela era tão miudinha, eu achava que quebrava, sabe? Aquele medo, assim. E quando nós chegamos em casa, foi aquela festa, todo mundo esperando. A minha mãe, a primeira neta, né? Pensa, né? E o Paulo todo feliz, meu Deus, falando para todo mundo, olha minha filha, ele todo babão, né? E aí meus irmãos também felizes, que eram tio. Até ela foi mais mimada, porque até meu irmão, ele era pequeno na época, eu não lembro quantos anos ele tinha, uns 10 anos, nem isso. E ele correu na loja comprar roupinha para ela. De tão emocionado que ele ia ser tio. Ela é uma menina que sempre quis fazer, tipo, né, completar os estudos, né? No colégio, ela sempre foi bem, tipo assim, quando ela ia no colégio, né, ela sempre estudou aqui no Guilherme Misse, né? Ela sempre foi dedicada ao estudo, ela sempre queria ser formada, né? E às vezes até doente ela ia, né, com febre, sempre as crianças têm nessa... Mas ela sempre foi no colégio, ela nunca, sabe, porque ela depois teve os irmãos dela, né? E ela sempre dava aquele conselho, né, de ter o estudo completo, né, assim. Eu acho que ela me respeitava muito, assim. Ela não fazia as coisas que eu escutava, eu sempre disse para ela, sempre conversei muito com ela e com eles, né? Para eles sempre me contar a verdade, nunca me mentir, né? E que ela poderia confiar em mim, desabafar, que ela tinha uma mãe e uma amiga, né? E que eu não gostava de mentir, não queria que ela... né? Então ela me escutava muito, porque ela sabia que eu tinha uma mãe braba, né? Ela era calma e rebelde, como podia dizer assim, do jeito de falar, né? Assim, porque se ela dizia isso, tinha que ser aquilo, né? Mas a gente sempre via que ela tinha puxava para instrumento, assim... Ela queria um violão, daí ela, na adolescência, eu comprei um violão para ela, né? Então nem eu sabia tocar, né? Sempre queria aprender, né? E nós ficava ali, mas como ela era canhota, daí não dava certo, né? Nós viramos as cordas, né? E daí até o violão eu
depois eu dei, né, para uma criancinha, né. No ano de 2009, 2010, eu trabalhava nos programas da ação social do governo, com aulas de música. E a Fabíola foi uma aluna, né, de violão, que fez umas 2 ou 3 aulas e depois não veio mais. E nesse meio tempo aí, com essa articulação que a gente fez do trabalho que a gente fazia na ação social, mais com a oficina de percussão, né, os Guerreiros do Batuque, e daí depois mais a PJMP, né, a Fabíola acabou entrando dentro desse universo da arte, da percussão, já que no violão não tinha dado certo, e aí através disso também ela foi entrando, né, nas bases da PJMP. A gente fez inclusive muitas viagens. Eu me lembro de uma para Fraiburgo, que a Fabíola não podia faltar porque ela tocava caixa. Até aquele momento os meninos tocavam caixa, porque caixa é uma coisa atrativa. E aí, infelizmente, meninos achavam que a bola era para eles, achavam que a caixa era para eles, que o surdo era para eles. E aí ela aparece com o mesmo talento. Mas ela sempre, tipo, gostou de música, assim, de batuque, né, Até aquela vez que, não sei se do Jamaica, que eles queriam fazer a primeira vez uma percussão. E eles não tinham o instrumento, né. O Jamaica chegou aqui dele e pediu, Paulo, o que nós podíamos fazer? Daí ela deu a ideia. E nós tomamos um monte de lata de tinta, que eu trabalho com pintura. Daí nós pintamos as latas, até o Jamaica tem hoje uma guardada. Ainda lá na cadeira, a mãe dele plantou uma flor. E a gente pintou as latas, né, coloridas, assim. E daí foi feito esse batuque na praça, tudo com lata de tinta. E ela batia, né, até eu pintei aqui, ela me ajudou. A gente fez aqueles de bater, né, tudo aqui em casa nós fizemos. E pra mim aquilo foi um orgulho, né, dela se orgulhar de uma coisa simples E foi tão bonita aquela apresentação, acho que foi a primeira que eles começaram, né? Foi com lata de tinta. Primeiro foi com o Jamaica no batuque. Eu escrevi ela, falei com o Jamaica, se eu quero que ela participe, né? Que ela vá com você, que ela se entenda, faça algo para se ocupar, para não, né? E aí depois no PJ, eu disse, filho, eu quero, como eu sempre quis participar desse encontro de jovem, que antes tinha, né, na minha época. Mas minha avó não deixava, minha tia, não, né? O medo de, porque fulano engravidou, porque tu também, né? Então, eu não, incentivei porque eu queria que ela se ocupasse, para ela não fazer coisas erradas, né? Então, eu incentivei, né? Até nas viagens, tudo, eu dizia, filha, leva tudo, leva papel. A mãe é exagerada, não sei o quê. Eu dava o cartão para ela, eu incentivava, e o Paulo, meu Deus, porque vai acontecer alguma coisa com essa menina, tu é louca, né? Deixar ela viajar assim. Essa semana eu estava falando, a gente tá nessa idade e não fez, né, o que ela fez, que ela foi viajar, que ela conheceu, né, Bahia, né, comeu comida diferente. Eu incentivava, dizia pro Paulo, eu vou rezar e Deus vai proteger minha filha, deixa ela, né? Deixa ela conhecer os lugares, né? Deixa ela viver como se parecia assim que era uma coisa, né? Que era para ela durar até os 22 anos, né? Porque ela fez tudo intensamente. E ela dizia, hoje eu quero comer um lanche, era hoje, não era amanhã. Poderia estar caindo temporal. Se ela dissesse, hoje eu não quero sair, ela não saía. Mas se ela queria, o pai dela não tirava da cabeça. E ele ficava louco e não dormia, ligava para ela. E ela dizia, gente, eu não sou criança, eu já sou, né, adulto. Mas o Paulo sempre com aquela preocupação. E eu dizia, Paulo, e tu como consegue? Eu disse, Paulo, eu rezo cada vez que ela vai, que Deus vai proteger ela, né? Deixa ela. E ela viveu intensamente, assim. E por que é um marco histórico falar da Fabíola? Porque quando uma menina que se dedica e que se coloca num patamar de busca igual a dos meninos numa época tão perto, mas tão discriminante, é histórico porque
eu ainda vivia um momento, eu como instrutor, ainda vivia um momento de que mulher faz aquilo, homem faz aquilo, preto faz isso, preto não faz aquilo. E quando Fabiola se mistura, querendo dar um grito de participação, e junto com a Fabiola vem toda a família dela, porque eu me lembro, até gostaria de ter aqui comigo umas latas pintadas nas cores da liberdade africana, preto, amarelo, vermelho e verde, que o pai dela, por ser pintor, traz a tinta por sua por sua própria força, porque o pai e a mãe acreditavam para onde que esse profissional e para onde que esse sonho ia. A Fabiola, a gente que trabalha no mundo artístico, né, assim, com trabalhos de aula de música e apresentações, assim, carece muitas vezes da figura feminina, né? É uma estrutura machista, assim, que nos impede muitas vezes de ter uma mulher instrumentista. E a Fabiola era tocadora de caixa, né? Tocava sempre, então para nós era importante ter a figura da Fabiola com uma representatividade também da periferia, sendo mulher. Conheci ela nos programas socioeducativos que aconteciam no CAIC. Não me recordo agora, mas tinha o PET, o Cantinho da Horta, a padaria. Eu frequentava um desses projetos e ela frequentava outro. Aí a gente já se via cruzando na hora dos intervalos, mas ainda não éramos muito chegados, digamos assim. Nos conhecíamos, mas ainda não éramos amigos nesse período. Eu conheci a Fabiola nessa intensidade que é a organização da PJMP, da PJR, eu não lembro exatamente qual foi o período, mas recordo muito de uma frase que ela utilizava a se referir a mim, que era: olha essa Claudinha aí. Quando a gente estava ali conversando, falava alguma coisa engraçada, sempre tinha essa frase: olha essa Claudinha aí, o que ela está falando, né? Depois de um tempo, então, ela já fazia parte da Pastoral da Juventude do Meio Popular aqui de São Miguel do Oeste, e a convite dela e dos outros colegas, eu decidi também ir nesse primeiro encontro. Quando eu fui em 2012, eu fui no primeiro encontro. Aí a gente já tinha uma amizade madura, mas também se fortalece a partir dali, quando conhecendo também as relações de poder, tudo mais. Conheci a Fabiola há muito tempo, desde a época de escola. Também a gente tem alguns familiares em comum
não diretamente, mas podemos dizer assim que são próximos. O pai, a mãe dela também, são muito próximos deles. Tive mais contato direto assim com a Fabiola, podemos dizer assim, através de um grupo de percussão, que era da Secretaria de Cultura, que a gente fazia parte aqui na São Francisco, né, aqui onde eu moro, né, comunidade São Francisco de Assis, no bairro São Luís. E nesse grupo, onde a gente tinha o objetivo de aprender os instrumentos de percussão e também através deles dialogar sobre as problemáticas da sociedade. Eu conheci a Fabiola Fergutz quando eu conheci a Pastoral, a PJMP. Isso foi em 2013. E nós tivemos uma convivência próxima de 2013 até 2018, que foi o ano da fatalidade. Então, quando eu conheci a Fabiola, foi num espaço educativo, um espaço formativo de uma educação que acontece fora dos muros escolares, mas de uma formação de cunho popular, em que a gente aprende na relação dialógica com o outro, na conversa, no diálogo, na troca talvez até de cultura própria do núcleo familiar, de como que fomos criados, e também nós vamos nos construindo nessa relação dialógica um com o outro. Eu conheci ela aos poucos, devagarinho, né? Cada atividade que a gente se encontrava, que a gente conversava, a gente se conhecia um pouco mais. Meu primeiro contato foi quando ela ainda era uma adolescente. E eu fui buscar ela e uma companheirinha dela que ela convidou para uma atividade de formação de juventude da PJL e da PJMP. Eu fui buscar ela lá na São Francisco, né? Então eu estava chegando de carro e estava ela e a amiga dela chegando contra mim e eu parei, pensei, vou parar para pedir informação, né? E ela já me atacou, pediu se era eu que iria trazer ela, assim, bem espontânea, né? Eu conheci a Fabiola, na verdade ela me falou que foi antes, né, da Pastoral, só que eu não me recordava. Porque eu também estudei, finalizei, né, o ensino médio no mesmo colégio que a Fabiola. Só que ela estudava de manhã e eu estudava à noite, porque durante o dia eu já trabalhava com meu pai como ajudante pedreiro, né, como servente pedreiro. Mas que eu tenho assim uma memória mais viva, se eu posso dizer assim, da presença da Fabiola, de conhecer ela, de conversar com ela, foi através da Pastoral. Então eu já fazia parte da coordenação, né? Já tinha um tempo que eu estava na coordenação, contribuindo com as tarefas, né? Com as atividades. E a Fabiola, eu encontrei ela num encontrão, né? Onde que a gente estava se preparando para o Grito dos Excluídos. Conheci a minha colega Fabiola, que na época a gente também tinha o projeto com o professor Jamaica, que daí da percussão também, que eu fazia parte ali nesse ano. E daí o convívio com ela assim era muito bom, porque a gente fazia jantas, né? Conversava vamos dizer assim, sobre tudo mais ou menos, né? Família, um debate assim bem bom, bem promissor, vamos dizer assim. Ela não tinha uma opinião por ocasião. Ela firme no que ela acreditava. Isso era o que mais me deixava feliz, né? Por ela sempre ser sincera comigo. Eu até às vezes ficava meio assim, mas porque ela falou isso comigo, mas ela não estava mentindo, era aquilo que ela queria falar mesmo. E ela sempre foi guerreira, né? Ela sempre, até eu acho que se eu não me engano, uma das sugestões do nome Guerreiros do Batuque foi ela que deu. Ela sempre teve uma visão ampla assim das coisas, né? Não superficial. Ela sempre vinha com assuntos para a gente debater, tanto também no grupo Tribo da Periferia que a gente fez parte, né? Junto com os outros colegas. E ela faz muita falta.
quando ela não gostava de algo, alguma coisa feria ela falava, ela não era uma pessoa de ficar calada, engolindo a seco as coisas. E eu acho que isso nas relações que nós temos é muito importante, ter essa honestidade para falar para o outro o que machuca, o que dói. A gente viveu um processo muito bonito com a Fabíola, porque eu acho que na medida que a gente vai se aproximando, que a gente vai conhecendo, né, quem vai chegando na pastoral, a gente também se espelha naquilo que há de mais bonito no outro e na outra. A Fabíola adorava vestir as camisas da pastoral, inclusive essa que eu estou usando era uma das preferidas dela, né? Cada uma de nós, companheiras, tem uma camiseta assim. E ela adorava os brincos de pena, tudo isso que forma a nossa identidade também de coletivo, de povo misturado, então a Fabíola gostava muito. E também quando os problemas apertavam, né, que todo mundo também tem problema, o meu primeiro contato sempre foi ela. Eu me lembro uma vez que eu tive um problema bem grande, familiar em casa, e eu queria fugir, me esconder, não queria aparecer nesse momento. Foi quando eu saí, entre aspas, sem rumo. Ela trabalhava na época limpando uma loja aqui do município, bem grande, de faxineira, e sem pensar muito, ela abandonou o serviço dela, eu me lembro certinho até então, e foi ao meu encontro, né? E ali a gente ficou a tarde toda falando nada e falando tudo, e foi a melhor dosagem de remédio que eu tive na vida. Agora falando um pouco dos estudos, né? Pessoalmente, ela sempre teve um sonho de ser psicóloga. E ela conseguiu adentrar numa universidade privada aqui no município, mas por questões de financeiramente não teve como se manter. O salário que ela recebia não pagava metade da mensalidade. Então, logicamente, ela teve que parar, trancar esse curso, e depois a nossa companheira Josiane Pinheiro, ela me faz uma ligação e fala sobre a possibilidade desse curso de pedagogia que estava para se iniciar no campus IFC de Abelardo Luz. O curso de pedagogia, ela falou do interesse e da possibilidade que teria também de mais 2 companheiros fazerem parte. Imediatamente, então, o nome da Fabíola passou pela minha cabeça, sabendo da situação no curso dela. Aí eu falei com ela ficou super empolgada, né? Porque financeiramente a gente sabia que não teria como se manter num curso aqui no município de São Miguel. Não temos universidades públicas, as universidades online também se tornaram muito caro. Então, quando surgiu essa possibilidade de ir para o campus avançado de Abelardo Luz, a gente não tinha muito o que pensar. Aí ligamos também para o companheiro Eliezer Antunes de Oliveira, que topou. E coletivamente a gente fez essa conversa que iríamos não só pela gente, mas pelo nosso coletivo, pela nossa comunidade. Fizemos uma correria muito grande para a entrega de documentos e para tentar dar conta de toda a burocracia para poder ter o acesso ao curso. E um curso que foi feito e que foi começado a partir da indicação da Pastoral da Juventude do Meio Popular e da Pastoral da Juventude Rural. Foi muito bom enquanto convivemos juntos, estudamos a sociedade, estudamos os processos pedagógicos, estudamos a função da escola, as reflexões,
além de todo o estudo, nós também sabíamos e sabemos da importância das noites culturais, de ter o lazer. Houve momentos também que antes de nós fazer essa viagem até o curso, a gente juntava, eu, a Fabiola e o Eliezer, juntávamos e fazia as contas de quanto dinheiro a gente tinha. E em vários momentos, o valor da passagem ele dava para uma pessoa, aí a gente comprava a passagem dela aqui e ela se encaminhava. Ela se encaminhava até o campus e posteriormente eu e o Eliezer ia pedindo carona. A gente já, como a gente dizia, é macaco velho da rua, e dessa maneira a gente ia se organizando. A gente queria, na nossa ideia, que ela chegasse tranquila, em segurança, sem passar por frio, fome, às vezes tem que dormir em gruta, passando muito frio, mas a gente sabia que ela estaria no campus bem. O que permanece da Fabiola comigo, do tempo do curso, eram os momentos de debate em que o pensamento de um podia ser diferente do pensamento do outro, mas que no final isso contribuía muito para o crescimento de todos. E eu me lembro uma vez também que é impossível de esquecer que depois de uma viagem de mais de 8 horas, pedindo carona, sem comunicação com ninguém na rua, nós chegamos no campus IFC, era 10 horas da noite. Estava só ela no refeitório, com 2 pratos de comida, esperando nós chegar. Essas pequenas coisas provavam o quanto verdadeiro era. Essa cena foi muito forte, foi até difícil de explicar. Foi como começar muito bem e terminar sem o essencial, que é o outro. E a gente só é quem a gente é porque tem o outro. E o que ficou para mim do final da formatura foi a ausência. Eu pude encontrar as pessoas, encontrar os colegas, encontrar todo mundo, comemorar, mas não traz de volta. Então essa ligação com ela e com a família dela acabou sendo nada em troca, simplesmente aconteceu e eu queria ela bem, ela me queria bem e era isso. Nossas conversas variavam desde Paulo Freire, que era o educador que no momento a gente estava estudando, até como seria uma revolução dos cachorros, um tema outro que a gente abordou também. Como seria se os cachorros tivessem consciência, se organizassem e os vira-latas se organizassem porque não queriam ser mais vira-lata. E a gente dessas analogias conseguia trazer para a realidade, conseguia essas analogias que parecem meio malucas, a gente conseguia vincular com a realidade, com a realidade municipal e principalmente na época do falecimento dela, nacional, onde estava acontecendo horrores e que por fim se provou, né, que o Brasil, pelo momento, ele foi entregue aos demônios. E isso era outra frustração nossa, que parecia que, independente das nossas ações, da nossa organicidade, das nossas conversas diárias com a juventude, a direita ela vinha ganhando força não só no município, que historicamente a região sul ela é direitosa, mas no Brasil todo. Isso acabava frustrando nós também e era assuntos também dessas nossas conversas. Como que a gente vai fazer para ele não chegar ao poder? Na época tinha o ele não também, que é onde a gente destinou bastante força. Nós lutamos pela vida e nunca vamos apoiar quem prega a morte da juventude, quem prega ódio entre raças, etnias, opção sexual. Quando uma mulher avança, nem o homem retrocede. A Fabiola começou na pastoral
por 2010, 2011. Eu não tenho muita certeza e nem muita lembrança. Ela veio ligada ao grupo Guerreiros do Batuque, que era o grupo de percussão que havia na comunidade dela, né, que envolvia outras comunidades também. E ela veio junto de outras meninas nas primeiras formações. Com o tempo, a Fabiola também foi começando a organizar outros e outras jovens para esse grupo de base que ela formou lá, que depois se chamou Grupo da Tribo da Perifa, da PJMP. A Fabiola era uma menina cheia de vida, muitos sonhos, óbvio, porque todo adolescente, todo jovem tem sonhos, se não for assim, tem algum problema. Ela era cheia de vida e ela tinha sonhos rebeldes. E na pastoral a Fabiola se encontrou no sentido revolucionário. Eu sempre gosto de olhar a Fabiola como alguém que foi uma referência juvenil muito forte para as meninas e meninos das favelas de São Miguel do Oeste. Ela logo, assim, no seu momento de pastoral, no seu tempo de pastoral, logo ela já entendeu a identidade dela, né, como alguém da favela. Para a gente trabalhar essa identidade, nós tivemos que buscar um pouco na história o que favela representava. Para a própria Fabiola, isso foi algo que encantou, né? Então a Fabiola tinha essa identidade e ela tinha essa pertença da comunidade que ela estava, né? Com o passar do tempo, aquela adolescente Fabiola, ela foi se envolvendo na compreensão do mundo. Ela participava dos grupos de estudo que a gente fazia, da realidade brasileira, da realidade regional. Era um período diferenciado, a gente está falando de 6 anos para trás, quando que o fascismo ainda não tinha chegado no Brasil de uma maneira institucional. Nós temos um companheiro, o companheiro Pedro, que inclusive é meu irmão, que sempre diz assim, a Fabiola é muito antipática. E hoje ainda eu lembrava que em alguns momentos eu sentia vergonha, ela me fazia passar vergonha, como um filho, uma filha faz a mãe e o pai passar vergonha, porque em alguns momentos a gente chegava, politicamente nós tínhamos que ser acessíveis, simpáticos, mas ela era verdadeira. Ela não conseguia sorrir se não fosse muito simpático, se ela não se simpatizasse muito com a pessoa. Ela não conseguia estender a mão, ela não conseguia dar um abraço. O máximo que ela dizia era boa tarde. Eu brincava que a Fabiola era a antipática, né? E ela era, né? Muito antipática. Mas era uma menina que estava começando, né, a assumir algumas posturas mais de coordenação, de quem sabe, né, de dirigente, né? A Fabiola nas ocupações ali, que me falta, não me recordo o ano, né? Mas naquele corte, né, que teve do governo federal após o golpe do Temer, né? Quando houve-se o corte dos investimentos na educação, na saúde, a Fabiola foi uma pessoa que, em uma das escolas, né, que é a escola que ela estudava, que é a escola do Missen, né? Foi a Fabiola que era a liderança principal, assim, que puxava, né, o processo da ocupação. Ela tinha uns 4 para 5 aninhos. Eu trabalhei numa empresa, daí eu ganhava o lanche da tarde. Daí eu não comia aquele lanche, eu trazia e botava na estante, né, para ela. Até hoje eu fico imaginando isso. Então ela levantava de madrugada e ela comia aquele lanchinho, né? E tinha vezes que eu não ganhava aquele lanchinho, eu penso até hoje. Então ela levantava e eu cuidava, assim, né? Ela levantava, via que não tinha aquele lanchinho, ela voltava a deitar de novo, né? Então, como podia dizer, ela fez parte tipo assim, da vida, né? Que sempre ela queria se espelhar em mim, então a gente sempre fez o melhor, porque hoje o filho é o espelho do pai ou da mãe, né? Tá, e... Quer conversar lá, boa, com o Mato, vai conversar, nós vamos entrar. Por isso que a gente... Não, eu não quero um papo contigo. Contigo? Por que não quer papo? Por que contigo? O que tu é pra querer falar comigo? Tu é... Eu sou aluna do Guilherme. Você é aluna do Guilherme, mas quem que é o responsável? Você que vem falar, não você. Responsável é o grupo da organização da ocupação. E por que tu não quer conversar?
o fechamento do ensino médio noturno, que vocês também são parte dela. Isso é um apoio nosso também, porque a gente é estudante e quer continuar numa escola que é nossa, que está dentro das periferias, e é onde aqui as periferias estão todas ao redor, e elas que estão precisando aqui. Então ninguém quer ir para São Miguel, quer ir para a escola, a gente quer o nosso lugar. Acho que uma das imagens mais bonitas que eu tenho da Fabíola foi no Grito dos Excluídos, em que nos ameaçaram, em que nos impediram de terminar o Grito dos Excluídos dentro do desfile oficial, e a gente foi abordado pelo Exército. E eu tenho assim uma imagem dela quase à minha frente, assim, fazendo gritos de ordem, tocando a percussão, e ela tinha uma necessidade, um jeito, uma força assim de ir para cima. Ela queria sair, ela olhava para mim e dizia, vamos! Mas a gente sabia que não podia naquele momento, porque era perigoso para a gente, mas ela tinha vontade de levar aquela juventude que ela tinha trazido para a pastoral, para esse meio, sabe? Ela queria que essa juventude fosse com ela. Então eu tenho essa imagem da Fabíola tocando a percussão e olhando para mim ao mesmo tempo, fazendo grito de ordem, porque teve um momento que a gente teve que ficar em silêncio. E ela olhou para mim como se ela não quisesse ficar em silêncio, ela queria gritar, queria sair correndo dali. Mas os nossos olhares, a troca de olhares, nos calou por alguns momentos, porque era preciso. Sempre nas principais atividades, E a Fabíola, com o passar das formações, ela assumiu essa identidade, entendeu o que significava ser da favela, o que é ser uma favelada, o que é ser uma mulher negra da favela, né? Líder da comunidade. Ela representa a resistência, ela representa, pelo fato dela, como eu falei antes, ela era autêntica, ela não era por ocasião, ela tinha uma personalidade forte. Então aquele sonho que a gente compartilhava, numa sociedade mais justa, mais igualitária, onde as políticas públicas venham até a comunidade. É importante frisar isso, que a Fabíola fazia parte da comunidade ativamente, tanto na escola também. Na época que teve a ocupação lá, ela foi uma das líderes da ocupação lá no Guilherme José Missi. Nos últimos anos de vida dela, ela mostrou muito interessada em fazer parte também das celebrações, as missas, tudo. Eu tocava violão e ela sempre me convidava pra gente ensaiar e fazer alguns cantos, né? Então ela estava sempre presente aqui na comunidade. Talvez de todas as meninas que já passaram pela pastoral e que ainda estão e que ainda virão, a Fabíola foi a mais filha que eu tive. Eu lembro das viagens que eu fiz com ela, e muitas vezes só eu e ela, e que nós conversávamos muito, e eu dizia muito para ela do que eu sentia com a presença dela. Ela foi muito importante na minha vida, muito mais do que eu fui na vida dela. Eu sou a Fabíola, sou estudante do Guilherme Missi, sou militante da Pastoral da Juventude do Meio Popular e sabemos que existe uma investida da Gerência de Educação na perseguição e ameaça dos jovens que estão ocupando as escolas de São Miguel do Oeste. A gente sabe que a nossa luta é legítima, a gente sabe por que está lutando e a gente não vai retroceder. Me questionaram na direção por que a gente não ia ocupar o IFSC, que era um lugar que ia aparecer. E a gente respondeu, porque aqui é o nosso lugar de luta e nós vamos ocupar aqui. Eu estava aqui pensando sobre a revolução. Qual o papel da juventude? Qual é sua função? Qual é sua tarefa na luta revolucionária, que é a classe trabalhadora quem trava essa batalha?
estão enriquecendo a nossas custas, mas o preço é muito alto. Eles vão ver quanto que custa. Quem está do outro lado nós conhece e não causa estranheza. A face do inimigo é a classe burguesa. Por isso prosseguimos sem diplomacia, e a cada dia uma nova tentativa para sarar as mágoas e feridas que no peito já se acumularam no decorrer de nossas vidas. É urgente construir um novo caminho, abrir estrada em meio às dores de tramas entre rosas e espinhos. Fazer a união é muito difícil. São muitas rixas, muitas brigas, nos tratamos que nem lixo. Não aceitar migalhas de ninguém me parece um bom princípio. Esse tem sido um dos trabalhos mais difíceis que a gente já fez, que a gente já produziu enquanto comunicação popular, na pastoral, mas também enquanto jornalista. Eu já reportei muitas coisas, mas coincidentemente chegar na casa dos pais da Fabiola, do seu Paulo, da Jana, no dia do aniversário dela, que seria o aniversário dela, para fazer a entrevista, foi um dos momentos mais doloridos. Porque entrevistar um pai que perdeu uma filha já é muito difícil, mas entrevistar uma mãe, eu não tenho nem palavras, porque eu sou mãe muito recente também. Eu acredito num jornalismo que se envolve, que tem lado, que tem posição política de classe. Por isso esse é um dos trabalhos mais difíceis, mais complexos, porque a gente conhece essa dor, a gente se envolve com essa dor e a gente respeita essa dor. E nesse respeitar é muito difícil selecionar qual material que a gente iria mostrar aqui para vocês, porque a Fabiola ela é essa imensidão também para nós, enquanto coletivo PJMP e PJR. Então, havia e há uma necessidade de que esse mini documentário seja uma memória bonita para a família, mas que também acenda essa rebeldia dessas juventudes que estão chegando agora para conhecer o coletivo PJMP e PJR, para conhecer a escola de formação Fabiola Carla Fergutz. Quando a Fabiola partiu, foi além da tragédia, que foi a perca daquela jovem num acidente trágico, mas também cheio de um reflexo de violência que ela vivia, né? De um relacionamento abusivo. Foi um fato que pegou todos de surpresa, né? E abalou profundamente os amigos e em especial a família. E justamente por essa proximidade com a família da Fabiola, a mesma me procurou para a gente estar auxiliando na busca por justiça, né? Mas uma pergunta que surge é: que justiça é essa? Pois desde o princípio era evidente que haviam dois responsáveis pelo homicídio da Fabiola, né? O primeiro deles, o Jason, que era o namorado da Fabiola, que estava embriagado e dirigindo em alta velocidade, não garantindo a segurança dos passageiros e tampouco dos pedestres e outros veículos da via. E o segundo, o Aldo, que foi o senhor que cortou a frente do veículo de maneira ilegal, do veículo da Fabiola, né? E que também estava embriagado e que após o acidente também empreendeu fuga no local sem prestar qualquer tipo de socorro, né? Inventando uma história de que teria ido para sua casa para buscar os documentos, né? Quando nem mesmo qualquer tipo de prova nesse sentido havia, né? E por ser até logicamente improvável. Essa vez que aconteceu a tragédia, né? Vamos dizer, eu não estava em São Miguel, eu tinha ido para Florianópolis, eu tinha pegado lá um serviço mas eu fui tipo uma semana antes do acontecido, né? Mas chegou no domingo, eu pressenti. Eu não consegui trabalhar, daí até eu falei com o cara que eu tinha pegado o serviço, né, meu patrão. Eu falei, eu tenho que ir para São Miguel, eu não...
vamos dizer assim, eu tinha um aperto no peito, que eu tinha minha mãe encamada, né? Eu pensei que ia acontecer alguma coisa com a minha mãe, né? Daí ele falou, não, mas até ele me arrumou um dinheiro, ele falou, não, Paulo, pega e vai então São Miguel e segunda-feira você vem. Eu saí de lá na terça, cheguei na quarta. Eu fiquei eu cheguei na terça, eu fiquei quarta, quinta e sexta com ela, né? Até a gente chegou e daí o ônibus quebrou no trevo ali, eu liguei, ela que foi me buscar de bis, né? Eu tinha passado mal aquele dia, né? Eu me dava gripe forte, né, sinusite, mas eu nunca desmaiei no serviço, e aquele dia eu desmaiei. Aí eles falaram, não tem como tu continuar trabalhando, você tem que, né, lá no SESC eles falaram, você tem que ir consultar. Aí eu tava com infecção na garganta, e aí eu vim para casa, eu disse, Paulo, me leva. Na quinta-feira ela já queria ter me levado, e eu não aceitei, daí eu me culpei por isso, né. Por que ela, na quinta, que ela queria me levar, eu não fui. O pai dela não estava para Florianópolis, daí ele chegou na sexta. E daí ela disse para mim, mãe, vamos consultar? Eu disse, não, mãe é suporte, mãe vai tomar um chá, vai passar. E aí eu fui naquele maldito regional, que eu fiquei com trauma depois disso, sabe? Eu fui lá, era 1h da tarde, eu cheguei em casa do serviço, tinha um banquete, a mesa assim, era várias comidas que ela fez, sabe? E daí eu disse para o Paulo, que bom, tu caprichou hoje. Ele falou, não, foi a Fabiola que fez tanta comida, só que pelo choque eu não consigo lembrar que comida que era, sabe? Não consigo. Tem uma comida diferente que ela disse que aprendeu lá na faculdade e ela fez. Sabe? Daí na sexta-feira a minha mulher passou mal. Daí eu levei ela pro regional, ela ficou internada. Daí eu vim para casa, peguei o telefone da Fabiola e voltei a levar no regional. Foi na hora que o namorado dela veio buscar ela, né? E dali eu fui no regional, fiquei lá um pouco com a mulher e fui na Dielo buscar a Fabiana, né? Só que o acidente era 150 metros longe da Dielo, mas eu não vi nada. Eu não vi ambulância, eu não vi barulho, eu não vi nada. Não sei se ela quis tapar para mim não escutar e não ver. Porque eu soube do acontecido quando eu estava descendo com a Fabiana, que eu fui buscar ela na Dielo. Ela trabalhava na Dielo. O Paulinho estava subindo chorando, né? Daí eu parei. Ainda eu me lembro até hoje, eu disse, parei o carro, né? Eu disse, Paulinho, o que aconteceu, né? Até a Fabiana disse que, pai, aconteceu alguma coisa com o Paulinho, né? Ou com a família dele. Até eu pedi pro Paulinho, eu disse, Paulinho, o que aconteceu? Porque ele estava chorando, ele estava desesperado, né? E eu não sabia. E eu estava ali do lado. Parece assim um pesadelo, tu não quer acreditar. Eu falei, não, isso não está acontecendo comigo. A gente acha que vai acontecer só com as outras pessoas. Quando acontece contigo, né, tu fica... Não é verdade. Pensei, meu Deus do céu, sabe? O mundo caiu para mim assim. Eu fui até lá, eu beijei ela, eu abracei, mas eu não consegui ficar. Daí eu saí, os médicos saíram, tipo ali, as enfermeiras saíram junto comigo, né, tudo. Mas ela tava, sabe, foi a coisa mais triste do mundo. Porque eu vi ali que acabou o sonho dela, né, de ser pedagoga. Do sonho dela, né, que eu queria trocar de lugar. Eu trocaria ali por... Que ali eu fiquei sem chão, não tinha. Quem me deu muita força foi o Paulinho, eu agradeço até hoje, né? Dele me abraçar, de ficar ali junto comigo. Porque eu tinha esperança de entrar, chegar lá no regional e ver, né? Ela toda quebrada. Mas eu disse, agora sim, ela vai terminar esse namoro, porque no sábado eu queria conversar com ela. Ainda eu disse, filha, a mãe não quer, né? E daí ela disse, a gente via que ela estava sofrendo muito, acho que ela gostava dela, tinha esperança que ele ia mudar, né? Ela tinha esperança de mudar e eu dizia, filha, eu acho que ele não vai mudar. Se os pais não conseguiram, né? Não é você que vai reeducar ele. E aí ela falou que ele tinha 3 meses de vida porque ele tinha tumor no estômago e tumor na cabeça.
que era para ela viver esse amor. E ela conversou comigo. E eu pensando, meu Deus, e se acontece alguma coisa mesmo, ela vai me culpar, né? Aí eu falei, tá, filha, mãe deixa. Mãe, ele vai te pedir desculpa, né? E ele disse que se ajoelha, tanto que ele veio, se ajoelhou, me pediu perdão, né? Se eu ofendi a Fabíola, me desculpa, porque eu sei que a senhora educou muito bem ela. E a Fabíola, eu quero casar com ela, é a mulher que eu escolhi para ter filho, né? Quando ela faleceu, eu sentia dor, mas eu não sentia culpa. Porque tudo que ela queria, eu fiz, né? A gente fez o aniversário, ela voltou para ele, né? E ela que durou só um mês. Mas que justiça foi essa, né? Pois ambos os réus tiveram então a pena de 6 anos e 8 meses, né, de reclusão, mas agora não mais no regime fechado, como inicialmente foi no caso do Aldo, mas agora no regime semiaberto. Ambos os réus foram presos, ambos os réus estão cumprindo pena, apesar de que o Aldo, por esse delito, já se encontra em liberdade. Ela deixou assim, que persistir, nunca desistir. Por mais que os problemas estão aí, há soluções para tudo também, Que a nossa juventude não precise estar se sujeitando a humilhações, a favores. Os sonhos que a juventude quer, que a juventude busca, que a juventude luta e constrói, é para uma vida que seja digna e justa. Que a gente não precise ficar comendo migalha de ninguém, que a gente não precise ter medo de sair de noite, medo de não voltar, seja por violência policial ou outros tipos de violência que nós sofremos diariamente. O sonho da nossa juventude é poder ter esse acesso às universidades aqui no município, não precisar ter que se deslocar, não precisar ter que abandonar o curso por não ter condições de pagar esse curso. Os sonhos que a nossa juventude aborda é poder ser professores, médicos, músicos e não aos serviços que simplesmente sobram para nós. A gente respeita, sabe, são serviços dignos, mas nós também queremos ter acesso a outras coisas, queremos ter acesso à cultura, a uma educação no nosso município. Eu tenho um pouco de orgulho em dizer que contribuo bastante para a articulação da PJMP, de ter chegado nas comunidades mais carentes, onde o poder público chega um pouco menos do que em outros lugares no município. Mas a gente não chegou lá, não chegou na periferia ensinando ninguém a fazer nada, mostrando que a gente tinha a luz certa para eles seguir. Longe disso. A gente mostrou um caminho e convidou eles para ir caminhar com a gente, E eles aceitaram. E a Fabíola foi uma das principais a fazer isso, eu acho que a gente pôde mostrar que mesmo a juventude empobrecida, mais empobrecida, pudesse trilhar alguns caminhos, que a gente pôde apontar, como por exemplo fazer uma faculdade pública, fazer coisas, que talvez, sem a gente junto, talvez não tivessem feito, E essa é a esperança que a gente sempre teve com essa gurizada, que hoje já não são mais tão jovenzinhos, porque quando a gente começou a conversar com eles eram todos adolescentes, A gente nunca vai saber o quão mais felizes estaríamos hoje com ela aqui, mas a gente sabe que se ela estivesse aqui, a nossa vida ia ser um tanto menos dolorida, E esperamos fazer valer o sonho da Fabíola e para não desistir e não desanimar e não ficar tão triste
o tempo todo, né? Porque diante de tanta tristeza, ela sempre buscava uma forma de achar um jeito de tentar resolver. Quando a gente fala em rosto, eu preciso confessar que até essa semana eu vi uma menina de cabelo preto, magrinha, vindo, e daí eu olhei 2, 3 vezes. E eu tenho isso, assim, às vezes eu encontro uma jovem, uma adolescente na rua, eu enxergo de longe. Parece que é a Fabiola. Aí eu vou chegando mais perto, vejo que não é. Até porque é difícil ser Fabiola, é muito difícil. Nós tivemos uma formação, não muito tempo, com novos adolescentes. Com adolescentes que, quando a Fabiola começou, eram crianças. E eu deixei rolar o dia e deixei passar o dia e a coordenação trabalhando, né? A coordenação nossa, que são os jovens de mais experiência. E no final do almoço, início da tarde, nos reunimos e aí a gente começou a falar de um processo formativo que era importante fazer com esses novos adolescentes. E naquele momento, sentado num lugar em que um dia, numa noite cultural, eu estava ao lado da Fabiola, e a gente tem fotos desse momento. Eu lembrei que ela amava as formações. Se tinha coisa que a Fabiola gostava, era das formações da PJR e PJMP, especialmente se fosse do coletivo feminista classista. E aí eu olhei para cada adolescente que estava ali, uns mais e outros menos, mas todos com os olhos brilhando para aquele novo, para esse processo de pastoral que eles estavam começando a fazer. E eu enxerguei o rosto da Fabiola. E aí a coordenação, os adolescentes todos juntos, e eu perguntei, vamos fazer uma escola de formação com o nome Fabiola Ferguts? E aí já teve alguns da coordenação, algumas companheiras que começaram a chorar, né? Outros sacudiam a cabeça sem conseguir falar. E eu entendi que era um sim. Então foi nesse momento que os adolescentes quiseram conhecer um pouco mais a Fabiola e aceitaram o desafio de começar. Para dizer aí para o seu Paulo, para a Jana, né, para o Hugo, para o Pablo, para a Fabiana, né, é muita força, né, muita... foi um momento difícil e acredito que, né, está sendo ainda, né, porque eu não tenho noção do que é isso, né, mas que recebam sempre todo o nosso carinho, todo o nosso abraço, porque embora ela fosse a família deles, para a gente ela também era, né, uma companheira, uma amiga, e que estamos assim juntos, né, nesses momentos que não são felizes, né? Então que recebam o nosso abraço, né, sempre o nosso companheirismo, né? Que a gente possa nos abraçar comemorando que o sonho da Fabiola e de tantos outros jovens que já foram arrancados de nós se torne realidade, porque nós estamos aqui, ainda em luta. Um beijo. Eu gostaria de dizer pro seu Paulo, pra Jana, né? Também pro Hugo, pro Pablo, né? Pra Fabiana, de que a Fabiola fez história. Ela faz história, né? Através da gente. Então, e que o sonho dela, né? Faz com que ela também permaneça viva com a gente. São 6 anos de um reinventar e que a espiritualidade continua a mesma no mundo. Então são 6 anos de vivenciar Fabiola de um outro jeito. E essa é a esperança. É isso. Se a vida se continua, ela se continua. Basta a gente pegar os exemplos do que Fabiola fez e está fazendo ainda de alguma forma. Então uma parte da vida é isso que acontece com a gente depois que a gente se vai para outro plano. Então são 6 anos, são 7 anos, são 30 anos, são 40, 50, são 100 anos vivenciar Fabiola de uma outra forma.
E parabéns, assim, porque eu tenho visto a família da Fabiola muito lutador o tempo todo, assim, não desiste. Eu vejo toda a simpatia dos irmãos, toda a luta da mãe, né? A mãe, há pouco tempo, passou por uma situação que ela precisou se reinventar também, né? O pai nem se fala, é um camarada muito simples, e é um camarada, né? Então eu acho que são 6 anos e mais outros tantos anos de vivenciar a Fabiola de outro jeito. Comecei a fazer o exame e deu que eu tinha câncer, né? Era uma ferida, mas era um câncer. Eu sou a única aqui em São Miguel que tem esse tipo. Aí por isso que tem que vir esses remédios lá de fora, né? Aí eu fiz 6 químio e agora estou ainda tomando os remédios, né? Um que ela entrou judicial e um outro que ela compra aqui. São fortes também, mas não são tanto que nem a quimio e os remédios que eu tomava junto, né? Que me derrubava, assim. Isso é mais uma prova que Deus está me dando, que eu vou ter que... Mais uma batalha. Deus, para quem perdeu uma filha e está, né, aguentando, eu disse, isso aí não é pior que perder uma filha. Mais uma coisa que eu vou vencer. Por muitas vezes eu ficava pensando sozinho, o que eu vou falar para o pai da Fabiola, para a mãe da Fabiola, como que eu acalento, conforto o coração deles, mas eu não sabia o que falar, para além de abraçar e estar ali perto, estar ali junto. Mais uma vez eu quero que eles saibam e tenham a certeza, a convicção que estaremos juntos. Estivemos juntos e vamos estar juntos. Eu queria que o jovem continuasse na luta, tipo, junto com a PJMP, com a PJR ou com qualquer outro movimento, entendeu? Para que esse sonho dela não se apagasse, né? Que nem com o Paulinho, com o Elias, com toda a juventude da PJMP. Talvez um dia eles vão ver a gente, hoje eu falando, eu queria que eles dessem a continuidade e esperança, né? Para que a juventude volte a de novo ser como era antes, né? Para que não parasse, que continue a luta que ela sempre gostava, que o jovem gosta, né? Para que não pare, que continue e ela sempre vai estar presente, né? Deixar a PJMP e a PJR morrerem é também matar um pouco dos sonhos das juventudes rebeldes. Então nós temos a tarefa de continuar com essas organizações de qualquer jeito. Juventude que ousa lutar! Você poder popular! Juventude que ousa lutar! Você poder popular! Juventude que ousa lutar! Você poder popular! É sim a ocupação. Tá, qualquer coisa eu sei que você é uma profissional excelente e vai cortar o que eu colocar aí de gafe. Eu não. Claro que vai. É ao vivo, né? E esse documentário ao vivo aí pode cortar, ó. Olá, ouvintes. Não, só diz, pô. O Gogoboy SMO. 2 agora. Gogoboy SMO versão 2. Ué, Os negragens. Versão sem bomba. Né? Versão solto. Eu digo nele que eu sou o capanga mais É que eu tô fazendo um vídeo desde antes. E agora só ela avisa, né? Vai ser pra testar? Teste.